Olá, eu sou Marcelo Andriotti. E eu sou a Rosiane Nascimento. A aula de hoje foi feita para você, aluno dos projetos Carioca 1 e 2 e do 7º, 8º e 9º anos. Mas é claro que você, de qualquer outro ano ou segmento, pode acompanhar e fazer o desafio que será proposto no fim dessa videoaula. Hoje trazemos a última parte de O Mágico de Oz. Mas você lembra de tudo que já aconteceu? Vamos recapitular juntos? A aventura começa quando Dorothy e seu cãozinho Totó são levados por um ciclone junto com a sua casa, que ficava no Kansas, no interior dos Estados Unidos. Os dois vão para a terra de Oz, colorida, bela, mas repleta de desafios. Na Terra de Oz, Dorothy encontra um espantalho falante que gostaria de ter um cérebro para ser inteligente. Um homem de lata que gostaria de ter um coração para sentir as mais verdadeiras emoções e também um leão que rugia muito, mas de medo. Ele queria ter de volta a coragem de rei da selva. Ao chegar em Oz, o ciclone vai embora e a casa de Dorothy esmaga a bruxa malvada do leste. O povoado fica feliz por Dorothy ter acabado com a bruxa e lhe dá de presente os sapatos da bruxa, ora prateados, ora cravejados de rubis, que eram relíquias da malvada. A bruxa do oeste, irmã da bruxa do leste, sabe da fatalidade e passa a perseguir Dorothy, que segue pelas estradas de tijolos amarelos com os seus amigos à procura do Mágico de Oz, pois cada um tinha um importante problema a resolver ou sonho a realizar, e só o mágico poderia dar conta. Como será que acaba essa aventura? Vamos assistir agora a parte final dessa história contada pela professora Lucília Lopes. O Mágico de Oz. Conforme os dias passavam, a bruxa má não desistia de tentar pegar os sapatinhos mágicos de Dorothy. Até que certo dia, fez uma armadilha e conseguiu pegar um pé do sapato de Dorothy. Dorothy ficou furiosa por ver seu sapatinho no pé daquela bruxa má, e ainda mais por ver a bruxa tão feliz. Sem pensar, Dorothy pegou um balde cheio de água que iria usar para limpar a cozinha e jogou na bruxa. E o mais espetacular aconteceu. A bruxa má deu um grito e começou a derreter. Esse era o ponto fraco da bruxa, água. Mas ninguém sabia disso. Dorothy jogou ainda mais água na bruxa, agora derretida, e limpou tudo com uma vassoura e um rodo. Pegou seu sapatinho de volta e correu para contar ao leão o seu feito. Dorothy e o leão covarde contaram aos Winkins sobre o fim da bruxa má do oeste, e eles ficaram tão felizes por estarem finalmente livres que fizeram uma festa. Resgataram o espantalho e o homem de lata e os consertaram, de modo que ficaram tão bons quanto antes. Ao final das festas, os Winkins se tornaram tão amigos do homem de lata que pediram que ele ficasse no lugar da bruxa e governasse a terra amarela do oeste. Mas a jornada dos 4 amigos ainda não havia terminado. Eles precisavam retornar à cidade das Esmeraldas e resgatar seu prêmio por acabar com a bruxa má do oeste. Dorothy foi até o armário da bruxa e encheu sua cesta com mantimentos para a viagem. E acabou encontrando o gorro mágico, que ela ainda não sabia para que servia. Apenas o achou bonito e pegou para si. Os amigos então tomaram caminho de volta para a cidade das Esmeraldas, mas havia um problema. Não havia uma estrada para seguir, apenas campo e prado. Eles sabiam que deveriam seguir a direção leste para chegar ao centro de Oz, mas ao meio-dia se perdiam, pois não sabiam mais onde era oeste e onde era norte.
acabaram por andar na direção errada e ficaram cada vez mais distantes do seu alvo. No dia seguinte, Oz chamou o espantalho, retirou-lhe a cabeça de pano, colocou o farelo, algumas agulhas e alfinetes e colocou de volta no espantalho, que acreditou firmemente se tratar de um cérebro, e dos melhores, e se sentia muito inteligente. E o espantalho ficou muito feliz e orgulhoso. Oz chamou então o Homem de Lata, fez um buraco em seu peito e colocou dentro um coração feito de seda, preenchido com serragem. Então, soldou o metal sobre a região cortada para tampar o buraco, e o Homem de Lata tinha certeza de que aquele era um coração muito bondoso, o que o fez se sentir muito grato a Oz. Então foi a vez do leão. Oz pegou uma garrafa, despejou o líquido em uma vasilha e mandou que o leão bebesse tudo de uma vez, pois aquilo dentro do corpo se transformaria em coragem. O leão não pensou duas vezes e bebeu tudo de uma só vez, se sentindo imediatamente muito corajoso, capaz de enfrentar qualquer desafio. Foi fácil, pensou Oz, deixar o espantalho, o leão e o Homem de Lata felizes, porque eles acreditavam que eu seria capaz de fazer qualquer coisa. Mas Dorothy apresentava um desafio muito maior. Depois de pensar durante 3 dias, decidiu fazer um balão, igual aquele que o havia levado até a cidade. E assim poderiam juntos cruzar o deserto e chegar ao Kansas. Oz já havia se cansado de mentir e se esconder por tanto tempo e decidiu ir embora com a menina. Quando o balão já estava pronto, Oz entrou e se despediu do povo, dizendo que faria uma longa viagem, mas que deixaria o espantalho em seu lugar enquanto não voltasse. No entanto, a corda do balão arrebentou antes que Dorothy pudesse entrar. E assim, Oz foi embora sozinho, voando pelo céu da Cidade das Esmeraldas. A menininha chorou amargamente, pois achava que aquela era sua última esperança, pois nem mesmo os macacos alados poderiam cruzar o deserto. Foi quando surgiu a ideia de pedirem ajuda à Bruxa Boa do Sul, que era a mais poderosa de todas as bruxas. Mas o caminho até as terras do sul era muito perigoso e seria difícil Dorothy atravessá-lo sozinha. Então, o leão, agora não mais covarde, decidiu acompanhá-la para protegê-la. O Homem de Lata decidiu que iria também, pois seu machado poderia ser útil. E então o espantalho também decidiu acompanhá-los, pois ele se sentia muito grato a Dorothy, que foi a responsável por ele ter conseguido seu cérebro. No caminho, enfrentaram árvores selvagens e violentas, passaram pela cidade de porcelana, onde tudo, até mesmo as pessoas e os animais, eram feitos de porcelana. Atravessaram um pântano, onde o leão pôde provar ser realmente o corajoso rei da selva, derrotando um terrível monstro e salvando os animais. Até que chegaram aos Cabeças de Martelo, que não queriam deixá-los passar de jeito nenhum. Tiveram que, novamente, chamar os macacos alados, e esse foi o último desejo de Dorothy. Finalmente, chegaram ao castelo da Bruxa Boa do Sul, que os recebeu de bom grado. E foi muito simples para a bruxa resolver os problemas de todos. Primeiro, ela pediu a Dorothy que lhe entregasse o gorro dourado, e com ele ajudou o Homem de Ferro a voltar às terras do leste, onde os Winks o haviam pedido para governar no lugar da Bruxa Má do Leste. Ajudou também o Espantalho a voltar para a Cidade das Esmeraldas e governar no lugar de Oz. E por último, ajudou ao leão a voltar para o pântano e governar como um verdadeiro rei nas terras selvagens. Então, com muita bondade, libertou os macacos alados, deixando o gorro com o rei dos macacos, e assim
nunca mais teriam que obedecer a ninguém. Já a Dorothy, a bruxa não precisou fazer nada, exceto explicar os encantos daqueles sapatinhos prateados. Tudo o que Dorothy precisaria fazer era bater os calcanhares 3 vezes e ordenar que os sapatinhos a levassem onde ela quisesse. E ela chegaria em um piscar de olhos. Todos se sentiram eternamente gratos à Bruxa Boa do Sul. E então se despediram e cada um tomou seu rumo. Dorothy pegou Totó no colo e bateu os calcanhares 3 vezes, pedindo para retornar para casa. E assim, em alguns segundos, Dorothy estava de volta em casa. Após assistirmos os 3 episódios de O Mágico de Oz, podemos ver que é importante unirmos forças para se chegar a um destino. O Castelo de Esmeraldas é uma metáfora, uma figura de linguagem que pode querer dizer que para chegarmos a algum lugar, para realizarmos nossos sonhos, é preciso determinação, inteligência, sensibilidade e coragem. Agora que já acompanhamos a história inteira e nas aulas anteriores falamos de diferenças entre palavras similares e sobre a simbologia de palavras e expressões, vamos falar dos pontos cardeais. Você percebeu que cada bruxa traz em seu nome um dos pontos cardeais? Vamos analisar juntos o que elas representam? As bruxas do norte e do sul ajudaram Dorothy a voltar para casa, pois são as bruxas boas, também conhecidas como fadas. Chama-se do norte e do sul, pois simbolizam como nos pontos cardeais, um movimento de baixo para cima, de sul para norte, o que significa a evolução, o crescimento e a bondade da humanidade. Já as bruxas do leste e do oeste são as bruxas más da história. Dorothy ficou com os sapatos da bruxa do oeste, para ter forças e sorte em sua caminhada pela estrada dos tijolos amarelos. Mas a bruxa do leste, irmã da bruxa do oeste, passou a perseguir Dorothy assim que soube da fatalidade com a irmã. Os nomes bruxas do leste e do oeste são associados à maldade e ao fato de que o sol nasce no leste, mas se põe no oeste, onde some e restam somente a escuridão e as trevas. Então chegamos ao fim dessa linda história, cheia de simbologias e personagens inesquecíveis. Esperamos que tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Beijo, tchau, tchau! Qual será a nossa próxima aventura? Você só saberá no nosso próximo encontro. Até lá! Tchau, tchau!